paz do Senhor, povo de Deus, que o Senhor continue te abençoando e te guardando. Aproveitando o ensejo, quero mandar aqui um abraço aos meus pastores presidentes, pastor Silvano Cardoso e pastora Maria Ibanilza. Meus queridos, hoje nós vamos estar comentando a lição de número 9, que será ministrada no dia 29 de maio de 2022, que traz por título As Duas Bestas da Grande Tribulação, certo? Esse é o assunto que nós vamos estar estudando hoje aqui. Se você é novo no canal e não me conhece, eu quero me apresentar a você. Meu nome é Luciano Alves. E se você gostar desse conteúdo que nós estamos passando, eu peço a você que já deixe seu like, ative o sininho para quando a gente enviar outro conteúdo, o YouTube te notificar. E inscreva-se no nosso canal. Tem esse nome aí vermelhozinho, inscrever-se, inscreva, tá bom? É importante deixar seu like, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que o conteúdo é relevante. Então, vai distribuir esse conteúdo nosso aqui para outras pessoas. Interaja conosco também, escrevendo alguma coisa aqui nos comentários, tá? Deixe seus comentários, comente conosco, converse conosco através da sua escrita, ok? Meus irmãos, nossa pré-aula de hoje está dividida em 3 tópicos. Certo? Eu vou me ater nesses 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar quem são as duas bestas da grande tribulação. No primeiro tópico, nós vamos nos deter simplesmente nisso. No segundo tópico, nós vamos falar das características do anticristo e do falso profeta, ok? E no terceiro tópico, nós vamos expor o sistema de governo na grande tribulação. Então, nós vamos nos ater a esses 3 tópicos. Então vamos falar aqui um pouco desse primeiro tópico. Primeiro eu quero começar com uma pergunta. Quem são as duas bestas da grande tribulação? Você sabe? Você sabe quem é as duas bestas da grande tribulação, a primeira e a segunda? Bom, segundo o pensamento do comentarista, que é embasado na Bíblia Sagrada, as duas bestas do Apocalipse são duas pessoas que agirão sob influência de Satanás, ou seja, são duas pessoas possuídas do poder de Satanás, que é o anticristo e o falso profeta, ok? Por que essas duas pessoas são chamadas de besta? Por quê? Bom, porque elas trazem consigo característica voltada à maldade, certo? São pessoas sem nenhum tipo de amor, de piedade, compaixão, são pessoas cruéis. Se você ver um registro lá de João, em Apocalipse 13:1, você vai ver lá a palavra besta, certo? Se você for pegar aquela palavra besta, no grego, é terion. E segundo o comentarista, diz que esta palavra ela foi utilizada no mundo antigo para falar de animais perigosos ou criaturas terríveis ou sobrenaturais. Mas também podemos utilizar para falar de pessoas com atitude bestiais. O que seria isso? São pessoas com atitudes brutas, grosseiras, repugnantes e selvagens, certo? Agora, qual a missão dessas duas pessoas? Qual era a missão delas? A missão delas são executar a vontade de Satanás, fazendo grandes sinais, e esses sinais serão tão mirabolantes que faz descer fogo do céu até a terra à vista de todos os homens, e com isso engana muitas pessoas serão enganadas, certo? Graças a Deus que a igreja não vai estar mais aqui, certo? O que acontecerá com a besta e o falso profeta? Diante de tudo isso, eles ficarão impunes? Não. A Bíblia Sagrada ela nos garante que eles serão punidos, certo? Ninguém escapa do juízo de Deus. João registra em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que a besta foi presa e o falso profeta também, e esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, que seja aqui na terra, as pessoas vão prestar uma conta e se partir daqui sem ter salvação, vão prestar uma conta lá também. Ok? Vamos agora aqui para o segundo tópico. Nesse segundo tópico, nós vamos destacar as características do anticristo e do falso profeta, certo? Agora, eu faço uma pergunta para você.
Quais as características do anticristo? Bom, ele será um grande orador. Orador diz respeito àquela pessoa que tem uma grande eloquência, que tem ótima dicção, fala muito bem em público e tem um poder de influência muito grande, certo? Ele também será um grande empreendedor, ele terá domínio sobre a economia mundial e ele vai adotar um sistema de governo onde só vai comprar e vender quem tiver sua marca, ou na mão ou na testa. Apocalipse 13 e 16, depois você dá uma lida aí. Também ele será um político notável e ele implantará um governo mundial. Implantando o governo mundial, ele faz um pacto com a nação de Israel por 7 anos e ele se apresenta no tempo como se fosse um Deus, porém, no meio desses 7 anos, ele quebra o pacto que fica aí só 3 anos e meio, né? Chamamos aí de uma falsa paz. Então, na metade dos 7 anos, que é a última semana de Daniel, ele quebra esse pacto. Agora vamos falar um pouco da característica do falso profeta. Quais são as características do falso profeta? Bom, primeiro, para nós responder essa pergunta, é importante observar Apocalipse capítulo 13 e o versículo 11. João vai registrar um personagem com chifres como de um cordeiro. Esse personagem é justamente o falso profeta, tá ok? Então esse falso profeta, ele tem o poder da persuasão. Ele faz com que as pessoas adorem a primeira besta, que é o anticristo, ok? Então, o falso profeta, ele é um profeta humano, porém com a inspiração maligna, é inspirado pelo diabo, um grande imitador, ele imita os profetas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Ele imita o profeta Elias, fazendo descer fogo do céu, conforme a gente vê em Apocalipse 13. Ele imita o profeta João, fazendo as pessoas adorarem e reconhecer o anticristo como se fosse um Messias, né? Como se fosse um Messias. Então, meus irmãos, diante dessa realidade que nós estamos estudando, vamos dobrar a nossa atenção para algo importante que o comentarista falou. O pastor William Barros, ele disse que não podemos ficar presos às manifestações que aparecem na igreja, como curas, certo? Revelações que deixam a pessoa impressionada. Nós temos que ter muito cuidado. Não podemos desprezar essas coisas, mas nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que nos ater à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso padrão de regra e fé, certo? Mateus registra, fala de Jesus no capítulo 7, versículo 15 ao 20. O Senhor Jesus manda a gente ficar longe dos falsos profetas, porque na verdade ele vem como ovelha, mas eles são como lobos devoradores. Então, como é que a gente vai conhecer eles? Nós vamos conhecer ele pelos frutos deles. Então, pelos seus frutos, nós vamos conhecer se verdadeiramente ele é um profeta ou se ele é um falso profeta, ok? Então, meus queridos, vamos finalizar aqui com o nosso terceiro tópico. Então, veja bem, nesse terceiro tópico, nós vamos expor, certo, o sistema de governo na grande tribulação. Como será esse sistema de governo na grande tribulação? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Será um sistema democrático? Não, obviamente que não. Por isso nós damos graças a Deus, eu dou graças a Deus porque Deus já nos revelou pela sua palavra essa realidade e o mundo não sabe dessa realidade, né? Então, como igreja, nós sabemos dessa realidade, como será esse sistema de governo, ok? Então, o sistema de governo na grande tribulação é um controle mundial, existirá um controle mundial, onde pobre ou rico, grandes ou pequeno, ele vai ter que se prostrar diante do poder político e da economia, porque o anticristo dominará essas duas áreas, essas duas áreas do mundo, que seja a política ou que seja a economia. Então, o anticristo vai baixar um decreto e o falso profeta vai passar esse decreto para todo o povo. O decreto diz mais ou menos assim: considerando que a partir de agora, quem recusar a marca da besta
não vai poder comprar nem vender. E o caos agora vai estar instalado, certo? Esse é o sistema de governo do anticristo na grande tribulação. Então, acontecerá muitas coisas terríveis para essas pessoas que ficarem e participar dessa grande tribulação. Então eu quero concluir dizendo que o dragão é o diabo. A primeira besta é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta. Então os três são conhecidos como trindade satânica, certo? Então, meus queridos, se vocês gostaram desse resumo, mais uma vez eu quero reforçar. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, mas compartilhe mesmo para as pessoas que não tiveram acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, vamos ficar muito alerta, meus queridos. Vamos estar vigiando, vamos estar nos santificando, vamos estar estudando a palavra, vamos abraçar nosso próximo, não vamos criar situações ruins para que assim gere em nós um desconforto e venhamos ficar com raiva do próximo. Então, se aquela pessoa que está sentada com você, você não está bem com ela na escola bíblica, né? No momento daquele estudo, você não está bem com ela em um culto que você está participando com ela. A gente usa esse termo culto, mas culto a gente cultua em todo lugar, irmão. A gente cultua em casa, a gente cultua no carro, a gente cultua indo para a igreja. O culto não para, certo? O culto a gente oferece a Deus direto. Então ali é um local, a igreja é um local onde a gente se reúne com os irmãos para adorar a Deus coletivamente. Então se naquele momento de culto ou momento de trabalho você não se sente bem com aquela pessoa, irmão, corre lá onde está aquela pessoa. Pede perdão para ela. Não deixa isso tomar conta de você, não. Porque, irmãos, se você tem raiva dessa pessoa, aqui, para lá você não vai. Para o céu você não vai. Então reconcilia-te depressa com essa pessoa. Veja essa realidade aqui que nós estamos estudando. Isso é real, isso vai acontecer. A qualquer momento a igreja vai ser arrebatada. E se você tiver dessa forma, não se sentindo bem com esse irmão, fazendo acepção de pessoa, eu gosto de fulano, mas de Beltrano eu não gosto, você pode ficar